No quadro de eventos de hoje, almoço no Espaço Cultural Souto Maior para Conceição Prau e sua comitiva vinda direto da França. No quadro de odonto, o Dr. Sérgio Spigolon falando a respeito de dente do siso. No quadro de cirurgia plástica, o Dr. Inesi Matias falando a respeito de orelha em abano. Nós estamos aqui no Espaço Cultural Souto Maior, espaço maravilhoso ao lado de Souto Maior, um super anfitrião. E nós estamos aqui ao lado de convidados para lá de VIPs especiais. Nós estamos aqui ao lado de Diva Pavese, que realmente é embaixadora mundial dos poetas. E nós estamos ao lado de uma comitiva maravilhosa que vieram direto, eu digo do mundo, vieram assim do celestial, do nosso pai, com uma exposição maravilhosa, que é assim, nós temos dois amores, que é com Conceição Prau. Nós temos dois amores, nosso país e Mônaco. E nós vamos passar aqui para a Diva Pavese, que vai fazer a apresentação dessa mulher maravilhosa. Diva, eu gostaria que você falasse ao nosso telespectador dessa comitiva linda que veio aqui fazer essa exposição no nosso país. É um prazer imenso estar mais uma vez. Parece que agora já virei figurinha, né, nesse programa. Porque Mara não é só uma grande e talentosa mulher de negócio, mas sobretudo é um ser iluminado. Cada vez que eu venho ao Brasil, ela me convida. E eu faço isso com muito amor. E com muito amor também que eu vou apresentar uma grande artista, Conceição Prau, que está fazendo um trabalho extraordinário. Essa senhora, que eu nem posso dizer senhora porque é uma jovem garotinha, né? Mas dos anos de luz, de talento, de beleza, ela tem trazido para o Brasil. Veja bem, uma brasileira morando lá, defendendo a cultura brasileira. E uma brasileira defendendo a cultura francesa. Nós temos dois amores, nosso país e Mônaco. Nous avons deux amours, le Brésil e le Mônaco. Eu tenho o prazer e a honra de apresentar Conceição Prau, que vai nos dar todas as informações desse evento mundial. É um prazer imenso. Bienvenue au Brésil. Merci. On parle en français, en português? Português. Eu quero agradecer muito estar aqui agora. Quero falar que estamos na casa do Souto Maior, esse pernambucano maravilhoso, e que eu espero ter a honra de um dia ser vestida por ele. É claro, né, meu bem? A Mara, a Diva e a todos que estão aqui presentes, muito obrigada. Para mim é uma honra estar trazendo o Principado de Mônaco para o Brasil. Brasil, país de dimensões continentais. O Principado de Mônaco com 2 km², mas com um contexto de características de uma metrópole. Em termos de limpeza, saúde, cultura, organização. E um carisma muito particular dos monegascos. É uma coisa que eu tenho muito respeito. Enfim, no início de 2007, eu desenvolvi esse projeto, idealizei esse projeto. E ele foi à frente e nós conseguimos colocá-lo em prática. Eu convidei o Alan Colley, que já era um amigo, que é um grande fotógrafo e faz imagens lindíssimas, e trabalhou para o Helmut Newton. Ele está há 35 anos na fotografia. Eu convidei, depois eu convidei a Solange Podel, que é uma grande fotógrafa também, mora em Mônaco há 30 anos e fotografou a princesa Grace de Mônaco no ano de 1972, quando ela foi escolhida pela Look Magazine de Nova York para cobrir o festival. E a partir dali, ela foi em Mônaco e passou a ser uma residente. E até os dias atuais, ela vive em Mônaco. Nós temos aqui o Jean-Pierre Fernandes também, que faz um trabalho lindíssimo da área portuária, que é o Porto Hércules de Mônaco. Jean-Pierre chegou em Mônaco há 20 anos atrás. E no ano de 2000, ele iniciou esse trabalho com os obreiros do projeto, e os engenheiros, e com a colaboração deles, ele iniciou fotografando. Ele fala que esse trabalho foi muito enriquecedor. Foi a primeira vez no mundo que aconteceu que um dique como é que poderíamos dizer? Plonger, Oui, plonger é submerso. Ele foi submergido no mar, na Baía de Mônaco, de uma maneira horizontal.
E, bom, e é tudo. E ele mostra os iates de luxo, mas ele mostra também o pessoal, sabe, o trabalho mesmo, os holandeses que foram eles que fizeram esse trabalho braçal, desse crescimento, que é o que Mônaco, que é o que está acontecendo hoje, por ter um espaço físico, geográfico pequeno, ele está crescendo através dos mares. Bom, essa exposição, ela tem um total de 42 fotografias em preto e branco, é a minha filosofia de vida, ou é ou não é, né? E tudo analógico, nós não trabalhamos com digital. E essa coisa que fizemos é uma ilustração do Principado, a nossa maneira de ver o Principado, que fica bem naquele contexto medieval contemporâneo, que é o que ele representa para nós. O título, Nós Temos Dois Amores, Nosso País e Mônaco, é porque nós 4 fotógrafos não somos de Mônaco, porém nós fotografamos, temos respeito e amor por Mônaco. Então, esse nós seríamos nós 4. Mas se alguém de fora quiser se incluir, é bem-vindo. Então, obrigada. Apareçam. A exposição está até o dia 18 de fevereiro no Conjunto Nacional, o Espaço Cultural do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, número 2073. E o horário comercial, de domingo a domingo. Nós temos sempre uma pessoa lá que pode lhe receber. Temos um catálogo com 53 páginas, ilustrado com fotografias, discursos dos 3 príncipes. O príncipe Albert Premier, que foi um navegador. Temos o príncipe Ranier, quando veio em 1992 representar Mônaco nas Nações Unidas, no evento Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, e que ele defende o meio ambiente. E nós temos o príncipe Albert, que é o regente atual. Então, um discurso desses 3 homens, eu achei muito interessante colocar, assim, um passado, um presente que não é mais atual, pois o Ranier partiu, e um presente atual e futuro, que é o príncipe regente Albert II de Mônaco. Temos também um vídeo, que tem com 21 minutos, todo em preto e branco também, esse não é analógico, é digital. Filmado pela Bárbara Aldano, que é a minha irmã, e o Thomas Blanqui, que é o monegasco. E nesse vídeo nós trazemos imagens do Principado, uma panorâmica. Nós mostramos também a família Princier no dia da Festa Nacional, que aconteceu dia 19 de novembro de 2007, na cidade do Palácio, no Rochedo. E nós temos entrevistas com monegascos franceses residentes em Mônaco e nós 4 fotógrafos. Bom, o catálogo é lindíssimo também colocar, né, que é uma coisa muito importante. Eu, a Conceição Prão, a Bárbara Aldano, que é responsável pela filmagem, né, do vídeo, o Jean-Pierre Fernandez, a Anne-Marie Charroy, que acompanha a Solange Podelli e o Jean-Pierre nessa viagem ao Brasil, e a Solange Podelli, que está do meu lado. Nós estamos aqui, minha mãe também, estamos aqui na casa do Souto Maior, espaço cultural. Uma alegria muito grande, vamos dizer, uma felicidade muito grande. Depois de tantos anos, encontrar a diva divina, que quando chegou no caminho, que a Mara Cedro, essa personalidade, porque eu acho que celebridade hoje virou uma coisa muito comum. Todo mundo virou celebridade. Eu acho você uma personalidade, uma mulher personalidade, chama-se Mara Cedro. Você sabe muito bem, não vamos contar a mesma história que eu já contei. E a surpresa que a Mara me trouxe, a diva divina, e quando o Valtinho disse, tem uma mulata divina, só tomar em caixa, aí eu digo, mais uma, que todas as mulatas na realidade, os costureiros só queriam uma. Eu fazia uma passarela com uma série de mulatas. E me trouxe esse presente, e essa mulher hoje tão importante internacionalmente, que eu não sabia, muitos anos que eu não havia, 25 anos que eu não havia a diva, e a honra de encontrar uma pernambucana, que é uma celebridade, uma personalidade internacional, que é a Conceição, que me trouxe esse pessoal, ou essa turma bonita de Mônaco, do Principado de Mônaco, um dos lugares mais elegantes do mundo, ou mais elegante do mundo. E para mim muito bom
porque eu sempre não conheço Mônaco, mas sempre é um lugar que eu quero conhecer. Por quê? Desde o começo da história de Mônaco, da Grace, do Príncipe Anual, uma coisa bela. Inclusive, eu fiz uma homenagem à Lady Di, que é outra coisa, em Londres, e teve uma época também que eu fiz uma homenagem à Grace, entendeu? Inclusive a Shirley, uma senhora da Sociedade de São Paulo, da mais alta sociedade, Shirley Milites Bombarda, que desfilou essa roupa com o chapéu Grace que tinha, o vestido Grace, e eu mandei esse vestido para Mônaco, para ela na época. Quer dizer, é muito interessante, eu fico muito honrado, muito agradecido estar recebendo essa nobreza do Principado de Mônaco aqui no meu espaço cultural Souto Maior, com essa menina, a Débora, aqui, que é o Encanto, que me apresentou quando eu fui homenageado pelo Banco Bamerindos, na época, ela que fez o meu desfile, e eu fui personalidade Bamerindos durante um ano, que eu era convidado para todos os lugares, inclusive, eu não podia ficar muito tempo, porque era personalidade, eu gostava de tomar uma fina água escocesa na época, aí não pode ficar, eu ficava 20 minutos, 30 minutos embora, e eu ficava louco, as festas ótimas, eu quero muito bem a você, fiquei muito honrado, depois também de encontrar, que eu comento, em vez em quando, sempre eu falo em seu nome. A Débora, mas não sumiu, sabe, São Paulo, desse tamanho, não é desencontro, é o trabalho, cada um foi para um lugar. Mas eu não vou te perder mais de vista, a casa é sua, a casa é nossa, você é uma pessoa que eu tenho muito carinho, você é uma mulher muito bacana, você é uma pessoa especial, e você apresentou um desfile meu, que uma deusa, assim, deslumbrante, eu tenho isso gravado, vou mandar refazer essa fita e vou te dar um CD desse desfile, que é uma coisa importante da minha carreira de moda, você sabe disso, que todo mundo queria entrar ali, Clodovil, os outros costureiros, com maior respeito, o Ronaldo, Roberto Issa, a Tiomi, e eu fui escolhido no meio dos 10 costureiros mais importantes desse país, eu fui escolhido pelo Bamerindos para ser personalidade, e eu agradeço isso muito à sua pessoa, que com muito carinho eu quero te dar um beijo no fundo do teu coração. E o meu muito obrigado, uma boa tarde para vocês, vamos agora fazer um bom almoço, entendeu? E que vocês estejam bem à vontade, a casa é nossa. Falo de qualidade de vida, a qualidade de vida é isso. Nós não falamos só da nobreza, a nobreza está no coração de cada pessoa que está aqui. A qualidade que eu falo é realmente o dom que Deus deu para cada um, a energia, essa energia positiva, essa energia celestial. São pontinhos que realmente se unem para fazer o melhor, não o melhor para si, mas o melhor para os demais. E isso que eu estou falando aqui no Centro Cultural Souto Maior, no Embu das Artes, é o que nós temos nessa mesa reunida nesse almoço. Você continue com as imagens. Quem vai estar falando com você agora é de casa, meu amigo, minha amiga, é Débora Weidergorn, a respeito ainda dos nossos amigos especiais para lá de VIP. Continue com as imagens. E nós aqui no Espaço Cultural Souto Maior, numa tarde deliciosa. Entre dois amores, Brasil e França e o Principado de Mônaco. Fique com a gente. Este bloco tem o apoio cultural da Clínica Espigolon Implantologia Oral. Confira agora o Dr. Sérgio Espigolon falando a respeito de dente do siso. Olá, doutor Sérgio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Mara. Doutor Sérgio, nós vamos estar falando a respeito do dente do siso. Muito se fala a respeito do dente do siso. Ele é como os outros dentes ou há uma diferença? Olha, Mara, ele é igual, a constituição dele é igual a todos os outros dentes, né? O que ocorre é que às vezes ele tem uma anatomia diferente. Então tem dente de siso que nasce com uma raiz, com duas, com três. Eu já tirei dente de siso até com 5 raízes, né? Às vezes ele nasce também como microdente, ele é bem pequenininho, né? E na maioria das vezes ele não nasce. Então, ou ele não nasce, ou ele não tem espaço para nascer, ele vai nascer impactado, né? E quando isso acontece, aí ele pode gerar problema, como você vai ver agora. No caso aqui, esse dente do siso é esse pequenininho que você está vendo, né? Que nós chamamos de germe dental. No raio-x, você vê que o sentido que aparece de onde ele está erupcionando, onde está nascendo, ele está encostando na coroa do outro dente. Então,
Então você vê pela animação que ele vai crescendo, não tem espaço e acaba encostando na coroa do dente vizinho, né? Depois, aí, novamente no raio-x, você vê que ele está querendo empurrar aquele dente, né? Demais, né? Os outros dentes. Ele pode, inclusive, reabsorver a raiz desse dente. Nessa animação, por exemplo, ele começa a nascer, só que ele não nasce por completo, né? A erupção dele é parcial. Então, nesse caso, ele pode dar nós chamamos de pericoronarite, que é uma inflamação na gengiva, pode cariar tanto ele como a raiz do dente ao lado, porque ele é quase impossível de fazer higiene, né? E, claro, o ideal seria que ele seja extraído antes que venha a ter problema, que venha a desenvolver uma cárie, né? Ou ele pode não nascer, ele pode crescer dentro do osso sem erupcionar. No caso, ele vai reabsorver a raiz do dente vizinho. Quer dizer, isso já é um problema, vai enfraquecer outro dente, né? E também ele pode, ao invés de reabsorver a raiz desse dente, começar a deslocar o dente. Como você está vendo, ele acaba empurrando, acaba entortando os dentes vizinhos, né? Então, são vários problemas que ele pode trazer. Ele pode também, além de não nascer, ele tem uma pequena membrana. Essa membrana pode vir a virar um cisto. Esse cisto, então, começa a crescer, vai também deslocar os dentes vizinhos e vai também deslocar o próprio dente do siso, né? Em qualquer uma dessas situações, o ideal é que se faça a extração do dente do siso e o mais rápido possível. Então, é o que eu te disse, ele é um dente igual aos outros, a única diferença é que ele pode variar a forma dele, pode vir com uma raiz, pode vir com 2 até 5 raízes. Ele pode ser um dente muito grande, ele pode ser um dente muito pequeno, mas a maior parte dos problemas é quando ele não nasce, ou nasce torto, ou nasce parcialmente, que ele pode desenvolver esses vários problemas que eu te mostrei agora. Agora, se ele nasceu, se você tem os 4 dentes do siso, eles nasceram na posição correta, estão ocluindo, não tem por que retirar, eles devem ficar, que pelo contrário vai auxiliar na mastigação, né? Então, antes da gente esperar que nasça o dente do siso, o ideal, depois dos 13, 14 anos, já tirar um raio-x panorâmico, pedir para o dentista já começar a avaliar para ver qual o sentido de erupção desse dente, se ele vai causar problema no futuro ou não. Se for causar problema, nós não vamos esperar que você venha ter um problema para resolvê-lo, não. Vamos interceptar o problema no meio do caminho, que é mais fácil. Perfeito. Mas olha, doutor Sérgio, é interessante porque, assim, geralmente as pessoas, começou a nascer o dente do siso, é problema, né? Então, antes que dê problema, como o doutor Sérgio mesmo disse aqui, já veja, a partir dos 13, 14 anos, né, doutor Sérgio? Ele não tem uma data, assim, definida para ele nascer, né? Ele já teve casos de pacientes que, é raro, né? Mas até com 12 anos já estava com o dente do siso. Como eu tive um caso de um paciente que veio nascer o dente do siso, ele estava com acho que cerca de 50 anos. Eu havia feito uma prótese total para o paciente, uma dentadura. Ele reclamou que estava nascendo um pedacinho de osso. Fui ver o dente do siso nascendo. Foi contemplado, né? Foi contemplado. E mais um detalhe também, Mara. Foi encontrado crânios de antepassados nossos, de alguns milhares de anos, onde eles tinham o dente do siso é o terceiro molar, nós apelidamos de dente do siso, né? Mas de crânios com o 4º molar. Você imagina, se o terceiro molar já dá um problema para a gente, você imagina o quarto molar. Ainda bem que isso é coisa dos nossos ancestrais, né, doutor Sérgio? Exato. Muito interessante. Então, você aí em casa que está nessa faixa etária, você papai, você mamãe, cuide para que seus filhos amanhã mais tarde não possam vir a ter esses problemas, que são N problemas, né, doutor Sérgio? Bastante problemas. Tá? Decorrentes do dente do siso. Então, assim, fique alerta para que não aconteça o problema. E sim, você já interceda desde agora, na faixa de 13, 14 anos, leve para que o dentista possa fazer uma avaliação, os raios-x necessários, enfim. Fique atento. Doutor Sérgio, gostaria muito que o senhor deixasse as suas considerações. Eu só quero agradecer a audiência de vocês e novamente me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Basta acessar o nosso site, tá? Ou mesmo por telefone. É com o maior prazer que eu ou um membro da equipe vai tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Ou por e-mail, ou por telefone, ou mesmo aqui no programa. Tá? Obrigado. E você? Fique conosco, nós retornamos já já. Até mais.
Conheça a Quality Odonto, Dr. Sérgio Pigolon e equipe. Há mais de 20 anos construindo sorrisos, com vastas experiências e serviços odontológicos. Hoje, uma das clínicas mais solicitadas no mercado. Dinâmica, de confiança, que acredita no constante aperfeiçoamento profissional e tecnológico, com foco na saúde bucal, melhorando a qualidade de vida do paciente, garantindo a plena satisfação dos seus clientes através de prestação de serviços altamente qualificados, baseados na mais alta tecnologia, tendo como seus valores e princípios éticos de confiança, inovação, seriedade, qualidade, transparência, profissionalismo e comprometimento. Quality Odonto, a harmonia do sorriso perfeito com o corpo perfeito. Este bloco tem o apoio cultural do Centro de Medicina Integrada Quality Vid. Confira agora a doutora Inês Matias falando a respeito de orelha em abano. Olá, doutora Inês, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Doutora Inês, nós vamos estar falando hoje a respeito de orelha de abano. Orelha de abano principalmente em criança, né? Em adolescente, férias. Essa cirurgia, doutora Inês, sendo no verão, ela é uma cirurgia assim rápida, é uma cirurgia que tem anestesia local? Como que é o procedimento? Dependendo da idade da criança, se for muito jovem, muito criança, normalmente eles não aceitam anestesia local. Aí você tem que fazer uma sedaçãozinha, mas assim, é uma coisa muito leve, entra e sai do hospital no mesmo dia, ou da clínica que seja, né? Desde que seja uma clínica apropriada para a cirurgia, claro. E no adolescente, normalmente se faz só com anestesia local, né? O máximo que você dá aí, um comprimidinho de um calmantezinho para ficar mais tranquilo, né? E o paciente não precisa de grandes jejum, nem muita coisa assim. E faz a cirurgia, depois de 1 hora, 2 horas da cirurgia, vai embora para casa normalmente. É uma cirurgia relativamente light para o efeito que tem. É uma cirurgia muito rápida e dá um excelente resultado, além do que dá também, assim, aumenta a autoestima da pessoa, né? Porque a pessoa que vai operar de orelha em abano, via de regra, ela já está incomodada pela sua aparência estética, ou porque os amigos ou as amigas ficam chamando de algum apelido, ou ficam tirando mesmo uma brincadeira com a pessoa, né? Isso faz com que elas fiquem um pouco desanimadas, às vezes nunca corta o cabelo, usa o cabelo comprido e cobre a orelha, não tem prazer de usar um brinco, por quê? Porque aquilo chama a atenção para o formato da orelha que elas não gostam. Porque, veja bem, a orelha em abano, do ponto de vista fisiológico, ela é uma orelha normal, não tem absolutamente nada de anormal. O problema é no estético, né? O anormal é no estético, no aspecto estético que você olha, muitas vezes quando é uma orelha muito grande, que ela realmente fica feia. Às vezes a pessoa tem um rosto lindo, um cabelo muito bonito, mas perde por causa da orelha, né? E realmente não é agradável. E acaba sendo ponto de referência, né? A nossa produção levantou, principalmente em colégios, ou mesmo em cursinhos, quando a criança ou o adolescente, ele acaba se tornando um ponto de referência, né? Chamando de coisas que a gente nem vai repetir, mas que é realmente muito desagradável para a criança e para o adolescente também. Porque ele começa a se afastar até dentro das suas próprias tribos, né? A gente diria tribos, com seus coleguinhas, com as suas turmas, porque ele acaba se isolando. Por quê? Porque ele começa a receber, olha, você é isso, você é aquilo, perto daquele aquilo. Aqui nós não vamos repetir, porque eu acho bastante desagradável e a gente sabe o quanto pesa psicologicamente para essa criança ou para esse adolescente. Não é isso, doutora Elice? Se para o adulto pesa, imagine. Se para o adulto pesa, que o adulto carregou isso a sua infância inteira, a sua adolescência inteira, e ele acaba se tornando um ponto de referência, imagine para uma criança ainda que não tem um preparo, e esse adolescente também. E assim, ela é feita, então pode ser feita com anestesia local, ou pode ser somente com uma leve sedação. Terminou, vai embora para casa, não requer internação. Não requer internação, né? Uma internação prolongada não. No máximo, se fizer com sedação, aguarda
via de regra, em torno de 3, 4 horas e depois está dispensado para casa. Perfeito, doutora Inês. Então, mas realmente assim, dentro das férias agora, principalmente férias escolares, é a melhor época do ano, não é isso? É uma época ótima, porque é um período de férias, então ela não vai ter compromissos escolares, não vai se expor muito ao sol, a jogos de futebol, a certas coisas que põem em risco, por exemplo, praia, essas coisas também não pode ir porque está sujeito a muito sol, vai demasiar, vai ficar... E também levar alguma pancada do mar, da própria onda, ou se vai brincar uma bola que pode bater, essas coisas não pode, né? Na realidade não pode. Então, não é que vai sacrificar umas férias, mas de qualquer forma vai ter que fazer um dia. E escolhe essas férias que são um pouco maiores, né? Exato, porque no período escolar tem aquela coisa, aquela brincadeira de empurra, tá na fila, sabe, o coleguinha de trás pode dar um tapinha, então é uma coisa que vai incomodar a criança, ou o adolescente, ou até mesmo o adulto. Então, muito melhor fazer nas férias, né, doutora Inês? Sem dúvida. Que ele pode ir para o shopping, ele pode tomar seu sorvete, ele pode ir para o seu teatro, para o seu cinema, pode desfrutar com coleguinhas, mas assim, lógico, um pouco mais de atenção do papai e da mamãe, com certeza. Certo. O tempo de pós-operatório é muito breve, então ele não tem grandes prejuízos em relação ao tempo de férias. Correto. Doutora Inês, eu gostaria muito que a senhora deixasse as suas recomendações. Obrigada pela audiência, até o próximo programa. E você fique com Deus, até a próxima semana. Até mais.